Tabu de 9 anos, desde 2014, que Flamengo não perde para o Goiás. Pai de Marcos Braz desabafa na delegacia, abre aspas. Eles não têm filhos, fecha aspas. VAR da final da Copa do Brasil de domingo dá pênalti polêmico no Campeonato Brasileiro. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quarta-feira, dia de jogo do Flamengo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, começou a assistir esse vídeo? Já deixa o seu like. Seu like é importantíssimo para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se. Vocês aí do Facebook, Amaury de Paula Santos, Instagram, YouTube e TikTok, paraquedista rubro-negro. Então vamos para as notícias, porque notícia é o que interessa e o resto não tem pressa. Eu gostaria de estar aqui fazendo esse vídeo para falar tão somente do jogo do Flamengo e Goiás, hoje às 19 horas. Mas, infelizmente, muitos fatos aconteceram aí no decorrer do dia de ontem, de terça-feira. Inclusive, aí eu quero entender como que Marcos Braz deu sua presença na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro às 17 horas e 26 minutos, se às 17 horas ele estava no entreveiro lá com um torcedor rubro-negro numa loja no Barra Shopping. E de lá foram para a delegacia. Agora, alguém consegue explicar isso? Será que dessa vez a NASA vem? Então, vamos aqui para as notícias. Flamengo e Goiás se enfrentam hoje às 19 horas pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a última vez que o Flamengo aí foi derrotado pelo Goiás aconteceu no dia 10 de setembro de 2014, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o time goiano venceu o Flamengo aí por 1-0, com gol marcado por Samuel aos 25 minutos do segundo tempo. Outras 9 vezes aí, neste recorde, o Flamengo venceu a equipe de Goiânia em 7 ocasiões e empatou 2. Além disso, o número de gols marcados pelo Flamengo foi de 22, enquanto sofreu apenas 6 gols do adversário. Todos os embates foram válidos pelo Campeonato Brasileiro. Vou trazer para vocês aqui os jogos de Flamengo e Goiás desde da última derrota. Goiás 1-0 em 2014, Goiás 0, Flamengo 1 em 2015, Flamengo 4, Goiás 1 em 2015, Flamengo 6, Goiás 1 em 2019, Goiás 2, Flamengo 2 em 2019, Flamengo 2, Goiás 1 em 2020, Goiás 0, Flamengo 3 em 2020, Flamengo 1, Goiás 0 em 2022, Goiás 1, Flamengo 1 em 2022, Flamengo 2, Goiás 0 em 2023. Resta saber se o Flamengo vai manter a hegemonia diante do Goiás, né? Buscando manter o tabu, o Flamengo, né, viajou ontem para Goiás para encarar o Goiás. Já falei para vocês no vídeo de ontem, esse jogo não vai passar na TV aberta, vai passar aí no YouTube, canal Flazoeiro, no Premiere e também aí no Pay-Per-View, que também vai exibir esse jogo. Então vou trazer para vocês aqui a arbitragem e provável escalação do Flamengo. Então vamos lá, no retrospecto geral entre Goiás e Flamengo, os times já se enfrentaram 58 vezes, com 26 vitórias do Flamengo, 23 empates e apenas 9 vitórias do Goiás. No primeiro turno, o Flamengo aí venceu no Maracanã por 2-0 com gols de Pedro e Everton Ribeiro. A ficha técnica desse jogo é a seguinte: a data, quarta-feira, dia 20, mais conhecido como hoje, horário 19 horas, local, estádio Hélio Pinheiro, Serrinha, em Goiânia, Goiás. Aonde assistir, Premiere, prováveis escalações: Goiás, Tadeu, Maguinho, Lucas, Alter, Bruno Melo e Hugo, William Oliveira, Morelli e Guilherme Marques, Alano, João Magno e Anderson Oliveira. Flamengo, provável escalação: Matheus Cunha ou Agostinho Rossi, Mateuzinho,
Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Bruno Henrique ou Everton Cebolinha e Pedro no ataque. A arbitragem fica aí por conta de Rafael Claus, árbitro FIFA de São Paulo, assistente Neuza Inês Bach, FIFA de São Paulo, e Marcelo Carvalho Van Gassi, também de São Paulo. Quarto árbitro, Vitor Lucas Pereira Silva, de Goiás, o VAR Rodrigo de Alonso Ferreira, de Santa Catarina, e a VAR Éder Alexandre de Santa Catarina e Hilbert Estevam da Silva, também de São Paulo. Isso aí é a ficha técnica para o jogo de logo mais. Agora vamos aqui entrar no assunto referente à confusão que aconteceu no Barra Shopping entre Marcos Braz e o torcedor do Flamengo. Bom, fato lamentável, né? Não é a primeira vez esse ano que o Flamengo aí figura as páginas policiais. Tivemos um problema aí no início do ano entre Gabigol e Marcos Braz. Os dois discutiram acirradamente, só não chegaram às vias de fato, porque a turma do Deixa Disso separou. Logo depois, teve um problema aí com Pedro e o preparador físico do Flamengo, que já foi até demitido esse preparador físico. Logo depois, tivemos o caso aí de Guilherme Varela com o Gerson. Também chegaram à via de fatos. E agora, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, com o torcedor rubro-negro. Nós sabemos que alguns dias atrás, uma torcida organizada do Flamengo, falou que iria perseguir os dirigentes e os jogadores do Flamengo, aonde quer que eles fossem. Momentos de lazer, passeio com a família, que eles iriam azucrinar a vida dos caras, que eles iam ver o que é o inferno, que tem que respeitar a torcida do Flamengo. Mas eu acho que essas manifestações têm que ser feitas dentro de campo. Não no momento que o cara está ali no shopping com a família dele, estava com a filha, com mais duas amiguinhas da filha dele, comprando um presente, apesar que ele tinha que estar na Assembleia, já que ele tinha marcado o ponto lá. Ambos estão errados, tanto ele quanto o torcedor, que uma hora daquela da tarde, numa terça-feira, não estava no seu local de trabalho. Esse cara não trabalha, não tem família. O Marcos Braz já está dando prejuízo a nós, contribuintes, porque está recebendo sem trabalhar lá na Assembleia Legislativa. Então, após aí prestar depoimento em uma delegacia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Marcos Braz saiu e não deu entrevista para a imprensa. No entanto, o Rodrigo Dunsch, vice-presidente jurídico do Flamengo, falou com a imprensa sobre a briga entre Marcos Braz e o torcedor rubro-negro em um shopping do Rio de Janeiro na terça-feira ontem. Abre aspas, Marcos Braz foi envolvido em uma perseguição, algo premeditado. Há 2 dias, uma organizada disse que ia perseguir dirigentes e atletas, etc. E a própria torcida, que prometeu, fez. O Marcos Braz estava com a filha dele, uma situação totalmente constrangedora. Foi ameaçada a vida dele, na frente da filha dele, e ele tomou uma reação. Conversem com ele. Com certeza, o Braz se sentiu muito ameaçado e acabou reagindo. E ele é a vítima nessa história. E ele vai correr atrás dessas pessoas, assim como a polícia vão correr atrás dessa organização. Esse tipo de ameaça e perseguição não pode acontecer. Isso é crime e as pessoas vão responder, fecha aspas, disse Rodrigo Dunsch. A maior vítima nisso tudo aí é a instituição Clube de Regatas do Flamengo, que está sendo manchada por conta de todos esses problemas que estão ocorrendo. Uma diretoria omissa, uma diretoria que não tem pulso, uma diretoria que não consegue organizar esse time do Flamengo. Sabemos que Marcos Braz perdeu tanto a sua força que ele não conseguiu demitir esse técnico ruim do Jorge Sampaoli. O presidente Rodolfo Landim não permitiu que o técnico Sampaoli fosse demitido. Ou seja, o Marcos Braz está lá só de enfeite realmente. Rapaziada do TikTok aí, vídeo completo no YouTube para quem está rubro-negro ou então no Facebook Amaury de Paula Santos. O pai do Marcos Braz
estava presente lá do lado de fora da delegacia, tentando ficar ali ausente de todo aquele tumulto, esperando a saída do seu filho. Muitos repórteres estavam ali fora, né, tentando captar alguma imagem de Marcos Braz, ou pelo menos aí um pronunciamento do vice-presidente de futebol do Flamengo, mas não tiveram êxito. E foram lá conversar com o pai de Marcos Braz, o senhor Mário Braz, que deu um discurso aí praticamente parecido com o de Rodrigo Dunch, né? O pai de Marcos Braz disse o seguinte, abre aspas, eles, torcedores, que teriam xingado Marcos Braz. Não tem filho? Eles não sabem o que é ser chamado de filho da P na frente da minha neta? Vou embora porque estou revoltado. Quem tem um filho ou uma filha não pode se passar por uma agressão assim. Se eu estivesse lá, ia ser pior. Fecha aspas, disse aí Mário Braz, citando a presença de uma das filhas de Marcos Braz durante o incidente, né? O Marcos Braz prestou depoimento e posteriormente acabou liberado, e o torcedor agredido, Leandro Silveira, também foi à delegacia após fazer o exame de corpo de delito, sendo liberado logo em seguida. Então, vamos aqui para um outro assunto. O Red Bull Bragantino venceu ontem e Matheus Gonçalves foi titular do Red Bull Bragantino. O que esse garoto está jogando lá no Bragantino não é brincadeira. Eu não entendo como que o técnico, eu entendo sim, né? Jorge Sampaoli é ruim pra cacete, é muito ruim. Não colocou esse garoto para jogar. Ele que fez muito boas atuações pelo Campeonato Carioca, chamou a atenção de toda a torcida rubro-negra, tornou-se um xodó de nós torcedores e não foi utilizado como deveria no Flamengo. E com essa vitória aí do Red Bull Bragantino, ele foi para terceiro colocado, o Grêmio caiu para quarto e o Flamengo caiu para quinto, ou seja, está fora da zona de classificação da Libertadores da América do ano que vem. Então o Flamengo tem que jogar e jogar muito hoje, tentar se recuperar para poder sair dessa posição incômoda. Porque eu sou flamenguista, vou torcer até o final, mas que para reverter esse placar diante do São Paulo, do jeito que o time está, ruim dentro de campo, e agora abalado psicologicamente fora de campo, vai ser muito complicado. Vai ter que lutar e lutar muito para conseguir essa vaga aí no Campeonato Brasileiro. Eu ainda acredito numa virada do Flamengo, mesmo sendo difícil. Difícil, porém não impossível. Então, vamos aqui para outro assunto. Bom, voltando aqui ao caso da violência, né? Pegou os jogadores do Flamengo de surpresa, devido aí à grande força das redes sociais. Esses vídeos chegaram aos jogadores, alguns esboçaram reações, os jogadores, cada um esboçou reações diferentes, alguns com espantos, outros temerosos do que pode vir a acontecer com eles também, outros com um sorriso sarcástico, né? Sabemos que essa notícia figurou aí entre o top 5 das redes sociais, né? Então, diante de todo esse problema aí, os jogadores do Flamengo entendem que Sampaoli e Vitor Pereira destruíram o legado de Dorival Júnior. O Flamengo teve aí 2 técnicos em 2023 e até o momento Vitor Pereira e Jorge Sampaoli não visam, né, dos jogadores do elenco, não são bem vistos pelos jogadores do elenco. A dupla destruiu o legado deixado por Dorival Júnior, campeão da Libertadores da América e da Copa do Brasil no ano passado, né? Então, assim, o que me deixou mais indignado foi o presidente do Flamengo vir a público, né, e falar o porquê da demissão de Dorival Júnior, que o time do Flamengo já não estava mais rendendo depois que ganhou as Copas. O Dorival Júnior assumiu o Flamengo aí na 13ª ou 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Um ano que nós já considerávamos perdido e conseguiu aí ganhar 2 títulos importantíssimos, né? Os jogadores já estavam desgastados, já estavam tendo problemas de lesões. O que ele fez? Começou a preservar alguns jogadores. Eu, na minha concepção, já pensando nas competições que teríamos agora em 2023.
Eu vou poupar os jogadores agora para que eles não se lesionem e eu possa fazer um trabalho direcionado para que possamos disputar as competições que teremos no ano seguinte, que seria esse ano, né? Mas a diretoria do Flamengo não viu dessa maneira e colocou aí o Inga Pereira e agora colocou o Jorge Doidaoli, né? Não é nem Sampaoli, é Doidaoli, que é um cara louco, né? E o Flamengo continua não rendendo nada, né? Sampaoli define o time titular do Flamengo para o jogo contra o Goiás em treino que teve ontem. Sampaoli define os titulares para o jogo contra o Goiás e nesta quarta-feira, dia 21, ele deve fazer um treinamento na parte da manhã, aquele treinamentozinho que ele faz, um treinamento tático, de posicionamento, jogadas ensaiadas, que eu não consigo ver nenhuma jogada ensaiada do Flamengo. O Flamengo é um bando dentro de campo, né? Infelizmente. Então, vamos torcer para que logo mais o Flamengo consiga aí ter uma boa atuação e consiga aí voltar pelo menos para a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem time para isso. No papel, os jogadores do Flamengo é o melhor elenco do Brasil, além de ser os jogadores mais bem pagos. É o time com a folha salarial mais alta do Campeonato Brasileiro, uma folha salarial praticamente a nível europeu. E nós não vemos aí, estamos vendo um futebol de time de terceira, quarta divisão, sem querer desmerecê-los, né? Desmerecê-los, que eu digo, os times aí das divisões inferiores. Galera, lamentavelmente é só isso que eu tinha para trazer aí, né? Muito chateado, muito consternado com tudo que vem acontecendo dentro e fora dos gramados aí, referente ao Flamengo, né? E o São Paulo já está contando com a vitória já em cima do Flamengo domingo. Espero que os jogadores tomem vergonha na cara e nos respeitem, torcedores, patrimônio do Flamengo. Saudações rubro-negra e até o próximo vídeo.